Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje é autor desse livro maravilhoso, Agricultura, Fatos e Mitos. Um livro que eu sou apaixonado por ele. E eu vou ler aqui, na orelha do livro, quem é o meu convidado. Francisco Graziano Neto, o Chico Graziano, engenheiro agrônomo formado na Exalc USP e doutor em administração pela FGV São Paulo, onde leciona no MBA, a disciplina Meio Ambiente e Agronegócios. Ocupou vários cargos públicos, destacando-se os de secretário estadual do Meio Ambiente e secretário estadual de Agricultura em São Paulo. É consultor em sustentabilidade, conferencista, foi professor da Unesp em Jaboticabal, sócio-diretor da OIA Brasil, empresa de certificação socioambiental, tem 10 livros publicados sobre a questão agrária, agricultura e política. E eu quero começar, antes de falar bom dia, boa tarde, boa noite para ele, eu quero começar lendo aqui o prefácio desse livro, em que o Chico diz o seguinte: A virtude do progresso. Alimento orgânico é melhor que convencional? Pecuária polui mais que automóveis? Agrotóxico é cancerígeno? Desmatamento zero? As perguntas intrigam, as respostas variam. Estudiosos divergem, a opinião pública se confunde. Qual é a realidade? Onde está a verdade? O que é mito e o que é fato? Ou fake news nas discussões sobre o agro nacional? Confiar em quem? Chico, eu estou muito feliz de ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Divino, imagine, feliz estou eu de poder expressar as minhas ideias através do canal que vocês criaram. Me dão essa oportunidade. E, modesta parte, também, eu realmente gosto, quando eu vejo que surge assim um novo canal de comunicação, eu gosto de estar presente, de apoiar, porque, como a ideia do meu livro expressa facilmente, nós que somos ligados ao agro, precisamos aprender a nos comunicar melhor com a opinião pública. Nem sempre nós temos feito isso da forma mais conveniente. Então, parabéns a vocês por esse trabalho do Agro e Prosa, um trabalho que repercute nos meios tradicionais de comunicação, rádio, etc., mas também vai para toda a internet, podcasts, etc. Então, é isso aí, conta comigo. Chico, um dos pontos mais discutidos hoje em dia é a necessidade de comunicação, conforme você mesmo disse. Por que a gente engatinha tanto? Eu faço essa pergunta aqui diversas vezes a muitos convidados. Por que a gente engatinha tanto nesse tema e parece que a coisa evolui muito vagarosamente? Por quê, né? São variadas causas. Eu, francamente, diria, elas nunca foram bem estudadas e analisadas, ou seja, nós não temos um compêndio, nós não temos um trabalho bem feito ou uma somatória de trabalhos técnicos, científicos que mostrem isso para nós todos. Nós temos as nossas impressões, algumas opiniões, né? O processo de urbanização do Brasil foi muito rápido, então as pessoas saíram correndo e foram para a cidade como que esqueceram-se da roça. Então, aquele que ficou no campo é como se ficasse um passado, né? E ninguém gosta muito de olhar para o passado, todo mundo quer olhar para o futuro. Então, entre as razões, eu coloco a rápida urbanização que aconteceu no Brasil, né? Hoje, cada vez mais forte pelo país todo, é uma tendência global, né? Da metropolização, da verticalização das cidades. Então, é isso. Há também uma razão histórica ligada à nossa literatura, talvez, e à formação política do Brasil. Todos os grandes autores, historiadores, que escreveram, ou romancistas, que escreveram sobre o Brasil colonial,
eram de formação marxista, eram de formação de esquerda. Jorge Amado era, Caio Prado era, Celso Furtado, estou me referindo aos grandes escritores, Graciliano Ramos. E eles sempre colocaram uma visão, né, deturpada do fazendeiro, o latifundiário, o coronel do sertão, que era aquele homem poderoso, maldoso, malvado, que tratava mal os empregados eram os colonos eram os bonzinhos. Então, essa dicotomia, né, sempre contaminou a nossa historiografia, inclusive a partir dos romances. Jorge Amado é o melhor exemplo disso, quando descreve a opulência e a desgraça na região do Cacau da Bahia, né, por exemplo. Então, nós temos que combater esse chamado passado latifundiário nosso, que é cheio de problemas, que realmente era ostensiva, aquela divergência de classes, etc., como foi na Idade Média, em todo o mundo, mas aqui no Brasil mais recente, né? Então, nós carregamos essa mácula do escravagismo e depois do sistema latifundiário. Então, são razões políticas, são razões históricas, né, que levam a isso. E, por fim, uma dificuldade própria de quem é do agro de saber se comunicar no mundo digital. Então, isto é algo que eu participo principalmente nos últimos 25 anos, quando fui trabalhar em meios de comunicação, fui trabalhar lá na TV Terra Viva, no Grupo Bandeirantes, e tive variadas experiências como articulista, escritor, comentarista de canais de televisão, porque a vida toda eu tenho feito isso, e eu percebo que somos poucos que falamos a linguagem do mundo moderno. Às vezes dá até um pouco de... Desculpe ser franco aqui, mas eu sou assim mesmo. Às vezes você pega um líder rural, vamos dizer assim, bota ele para falar, nossa, ele fala cada bobagem antiga. Então ele fala assim, cara, esse cara está completamente fora do tempo, ele não está entendendo nada do que está acontecendo, ele nem sabe do erro de comunicação que ele está cometendo, porque ele usa a linguagem dos nossos avós. Então, não dá. Hoje, o mundo da rede digital é um mundo jovial, tem linguagem própria, tem conceitos próprios, e nós ficamos um pouco envelhecidos. Por isso é que eu faço palestras pelo Brasil todo, etc., defendendo o quê? Basicamente, defendendo a renovação das ideias do agro brasileiro. O agro evoluiu. Independente de qualquer coisa, ele foi crescendo. A impressão que dá é que ele cresceu até desordenadamente, criando uma importância muito grande. Eu costumo falar aqui que o Brasil não é mais o país do carnaval ou o país do futebol, como ficamos conhecidos por décadas, mas somos o país do agro. Mas parece que essa bênção, ao mesmo momento, é uma maldição, porque esse agro ele é achincalhado o tempo todo. Os governos, você que tem uma participação, tem uma vivência política, os governos têm interesse em mostrar esse agro, como foi mostrado, por exemplo, o nosso carnaval e o nosso futebol, ou não? Divino, me desculpe, mas eu tenho até uma certa dificuldade em entender a sua própria pergunta. Por quê? Porque eu acho que isso não é um problema do governo, isso é um problema nosso. Veja só, se você, que é produtor rural, não se esforçar em defender o seu negócio, quem é que vai fazer melhor isso do que você? Sabe? Então, existe... sabe que o Zé Tejon, que você conhece, todo mundo que é do agro conhece o Tejon, Sim, que é talvez o maior comunicador do agro hoje, né? Com uma história de vida fantástica que ele tem. Ele fala muito que os agricultores do Brasil, os produtores, as lideranças, têm que se livrar do vitimismo. Né? O vitimismo é assim, poxa, eu sou um coitado, ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim, eu não sou capaz, eu não posso fazer isso. Pô, cara, larga de ser vítima, mete o pau, vai para frente. Então, quem não se fez de vítima foi que criou essa riqueza do Brasil. Pega Goiás mesmo, né? Pega aí onde você está, essa região incrível, que eu conheço há tanto tempo, né? Enfim, como conheço o Mato Grosso, como conheço a Bahia, como conheço São Paulo, onde estou aqui. Então, há um sentimento de que os outros vão fazer as coisas por nós. Eu sei lá se o governo tem que criar condições para que a competição se estabeleça, né? Não tem que ficar dando colherinha de remédio na boca do agricultor. A nossa agricultura, ela tem mais fatos ou mais mitos?
a nossa agricultura tem bons fatos, tem boas realizações, tem muita coisa extraordinária para mostrar. Ao mesmo tempo, carrega alguns defeitos, algumas mazelas que precisariam serem extirpadas. E são esses problemas ou essas mazelas que acabam ajudando a criar os mitos. Agrotóxicos é um deles, né? O Brasil tem uma agricultura boa do ponto de vista tecnológico, todos os dados científicos comprovam que o uso de pesticidas ele está dentro do padrão mundial. Nós não fazemos aqui nada de extraordinário comparado com outro país, do ponto de vista negativo, quero dizer. Nós temos procedimentos, nós temos território agronômico, as cooperativas, as empresas, enfim, o padrão do controle fitossanitário no Brasil se assemelha ao dos Estados Unidos, da Austrália, do Canadá, da Europa, do Japão. Não. O sistema de controle nosso, de registro de pesticidas, também é praticamente o mesmo. Então, mas de onde que vem tantos problemas? É porque tem muita gente que faz errado, né? Agora, quer dizer, não é problema só de ter agricultor que faz coisa errada, porque tem advogado que é sem vergonha, tem médico que é picareta, né? Tem gente em qualquer profissão, em qualquer setor, tem gente que faz o errado. Mas no agro, como você mexe com o alimento das outras pessoas, você não está vendendo sapatos, está vendendo comida, né? O sistema de qualidade, ele acaba, quando dá um problema, pega uma análise, tem resíduo de agrotóxico, de pesticidas, né? Aquilo lá é julgado como se toda a agricultura estivesse fazendo errado, e não está. Mas aquele filho da mãe está, porque o produto dele foi coletado aqui no Ceasa de São Paulo e deu a presença de um inseticida ou de um herbicida proibido, que ele não poderia ter aplicado. Ou, muitas vezes, o agricultor contrabandeou, comprou lá no Paraguai, comprou não sei aonde, uma porcaria do produto, porque é mais barato, né? E isso daí acabou dando um problema de fiscalização, e sei lá, a manchete sempre é essa, né? Outro dia o Ricardo Nicodemos, que é um cara que entende bastante de marketing rural, da Associação Brasileira de Marketing Rural, me contou no almoço, Chico, é muito simples, Chico. Quando um cachorro morde uma pessoa, isso não é notícia. Quando uma pessoa morde um cachorro, isso dá manchete, porque não é comum pessoa morder cachorro. Cachorro morder gente é normal. Então, quando você pega um cara que faz uma coisa errada, normal, vira notícia, né? E isso acaba contaminando toda a opinião pública e muitos mitos saem daí. É por isso que eu defendo que somos nós, os agricultores, que temos que combater os mitos, não é ficar esperando que os outros façam isso por nós. É tão difícil de combater a ilegalidade? Por exemplo, se fala o tempo inteiro do desmatamento na Amazônia, desmatamento ilegal na Amazônia, porque a gente sabe que existe o desmatamento legal e o ilegal, aquele que é permitido e o não permitido. Mas parece que isso fica muito no discurso. Os produtores rurais não é que vão se unir para combater isso. Quer dizer, alguém que tem o poder da caneta, o poder da lei, é que vai ter que se unir para combater isso, para mostrar essa imagem lá fora e vender essa imagem lá fora de que nós temos produtos que são muito bons, produtos que são que não vêm muitas vezes da Amazônia, né? A Amazônia é uma parte pequena, uma parte grande do nosso Brasil, mas que não é tão representativa em termos de produção de alimentos. Por que não se combate isso? Por que não se combate o negócio que vem do Paraguai? Por que não se combate o desmatamento ilegal? Por que não se prende o cara que faz a besteira? Não é simples assim, entre outras razões, porque o Brasil é um país continental, né? Nós não somos a Bélgica, nem Portugal, nem... Nós somos um país muito grande, com muitas fronteiras abertas, né? Onde é mais difícil realmente ter esse tipo de controle. Mas vamos falar da Amazônia, desmatamento da Amazônia. É difícil mesmo. Metade da Amazônia são terras do governo. Outro tanto enorme são terras chamadas, nas estatísticas, parece terras não discriminadas. Tipo assim, é terra de ninguém, você não sabe de quem é. Não são nem devolutas, porque elas não foram nem discriminadas, arrecadadas para saber se é de alguém. Provavelmente são terras devolutas. Ou seja, são terras de ninguém. E você tem uma parte que são terras de propriedade particular, privada, de fazendeiros, assim como você tem terras indígenas, parques nacionais, etc. Então, a Amazônia, a presença,
a importância do Estado brasileiro, da instituição Estado, né? Do poder público, incluindo forças militares, o exército, etc. Então, realmente, é muito mais necessária. Você não consegue controlar o desmatamento da Amazônia sem o poder público fazer a sua tarefa. Muito bem. Agora, o desmatamento ilegal de cerrado, que acontece, por exemplo, no Goiás ou em qualquer outro lugar, isso aí não, que isso aí é agricultor sem vergonha que faz coisa errada. Eu não estou falando de você pegar lá e tirar uma quiçaça na sua fazenda, às vezes dá um problema, você tem lá um pedaço, né, que você faz uma roçada, talvez aquela regeneração já estivesse ultrapassado o que a legislação permite, vai lá o fiscal. Não, estou falando de desmatamento mesmo. O cara mete o trator em 50, 100, 200, 500, 1.000 hectares, como eu já vi. Então, isso é gente que faz coisa errada. Eu acho que nós mesmos deveríamos denunciar isso, sabe? Além de que o governo, hoje em dia, pelo satélite, se ele quiser, ele vê tudo, né? O Mato Grosso, talvez, do que eu conheço, tem o melhor sistema de controle de supressão de vegetação por satélite. Então, você tem uma sala, você tem as pessoas ficam lá, os fiscais, a fiscalização fica olhando como se fosse no online, né? Você percebe isso. Então, você está certo de que poderia haver um sistema de fiscalização e controle mais rigoroso. E o que eu defendo é que esse sistema deveria contar com a ajuda do próprio agricultor. Somos nós que temos que separar o joio do trigo. Nós somos trigo. Quem usa agrotóxico contrabandeado é joio. Quem derruba a floresta sem licença é joio. Nós temos que separar o joio do trigo. Terra indígena. O Brasil precisa de tanta terra indígena? Olha, eu acho que eu não tenho nenhum problema com terra indígena, não. Eu acho que o Brasil tem terra suficiente. O que nós cultivamos hoje, ou utilizamos em pecuária, é uma área tremenda, suficiente. Tanto é que está acontecendo o quê? A área de pecuária, de pastagem, está caindo, já caiu mais ou menos 35 milhões de hectares, relativo ao censo de 30 anos atrás, e está aumentando as áreas de agricultura sobre áreas de pastagem, ou seja, as áreas já abertas, elas têm sido suficientes, embora ainda você tenha um estoque de terras boas, de aptidão elevada do ponto de vista agronômico, né, para serem utilizadas. Então, eu não tenho nenhum problema com demarcação de terra indígena. Eu acho que nós temos que ter respeito pelos povos originais, numa boa. O que eu não gosto muito é você, de repente, ver aparecer índio onde não tinha índio. Então, aí que fica complicado. Você pega algumas áreas do Mato Grosso do Sul, mesmo no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, às vezes. Então, onde você tem 50, 80 anos de produção agrícola, pecuária, e de repente aparece lá um grupo falando, essa terra aqui é minha. Pô, mas se fosse assim, a Avenida Paulista aqui em São Paulo também era a moradia de índio. Então, é preciso realmente ter aquilo que na legislação se chama o marco temporal, né? Pera lá, nós vamos contar a terra de índio a partir de quando? Então, é preciso regularizar essas áreas, né? Definindo-se o marco temporal, que é dado pela Constituição de 1988, e a partir daí, para de brigar com o índio. Eu não gosto de ver, aliás, fiquei muito entristecido de ver aquela tragédia do povo Yanomami lá. Acho que aquilo não podia ter acontecido no Brasil. E o pior de tudo é alguém achar que aquilo foi culpa de agricultor. Graças a Deus, dessa vez ficou claro que foram os mineradores. Mas tem sem vergonha lá, porque lá mistura minerador com isso, com aquilo. Então, eu gosto de imaginar que nós devemos proteger os nossos indígenas, os verdadeiros, né? Chico, houve uma divisão do Ministério da Agricultura. Houve um fatiamento dele, na realidade, e pegou-se a agricultura familiar e colocou-se de lado em outro ministério. Aliás, essa é até uma questão que eu gostaria de entender com você. Toda agricultura, ela não é familiar, porque a partir do momento que você tem um grande produtor rural, que tem a esposa, os filhos, que trabalham juntos, ele não é familiar também? Vamos lá, na teoria ou naquilo que você conhece no mundo todo em economia agrícola, o que define se um negócio, pode ser no agro, pode ser fora do agro, o que define se o negócio é familiar ou não é a gestão da propriedade ou é a gestão do negócio.
Se a gestão é feita pela própria família, mesmo que com ajuda temporária de gente de fora, de empregados, aquela gestão é familiar. Portanto, não tem nada a ver com tamanho do negócio, né? O Pão de Açúcar, até alguns anos atrás, era caracterizado como uma empresa familiar. Era o Abílio Diniz e os filhos dele, coisa que tocava aquilo lá. Depois abriram capital, depois venderam, etc. Mas então, veja, você vai pegar a Cargill até hoje, que é a maior empresa de alimentos do mundo, ela é uma empresa familiar. E quem cuida é a família lá de Minneapolis, faz, sei lá, 150 anos que eles fazem isso. Na agricultura do Brasil, por enfim, uma sorte ou um azar nosso, não sei, alguém um dia sugeriu que familiar devia ser caracterizado no agro por tamanho, além de gestão por tamanho, até 4 módulos rurais definidos pelo INCRA. Então, aquilo que era, como nós, quando eu me formei, a gente trabalhava, estudava sobre isso. Aquilo que era chamada a pequena propriedade passou a ser agricultura familiar. Então, a agricultura familiar no Brasil passou a ser pequeno e pobre. Isso é só no Brasil que é assim, não tem nenhum lugar do mundo. Você vê as estatísticas norte-americanas, isso está no livro meu, né? Arredondando, 98% das propriedades rurais norte-americanas são caracterizadas como familiares, né? Eles não são empresariais, não são pessoas jurídicas. Então, aqui no Brasil se limitou por tamanho e, a partir daí, passou a ter políticas públicas diferenciadas e temos um ministério diferenciado, né? Eu diria para você, eu não gosto disso, eu prefiro um modelo onde a agricultura, meio ambiente estivesse tudo junto, pesca, florestas, etc. A Europa funciona em geral assim. Quem já trabalhou com gestão, eu dou aula sobre gestão, eu sou doutor em administração pela Fundação Getúlio Vargas, além de ser engenheiro agrônomo. Então, do ponto de vista de gestão, vai separando, vai criando órgão, é mais para fazer política, para entregar pedaço do governo para um grupo aqui, para outro grupo lá, para a Corriola aqui, para um puxa-saco lá, etc. É isso. Isso só atrapalha a gestão. Mas cá entre nós, a gente já sabia que o Lula ia fazer isso se ele ganhasse, entendeu? Então, não me incomoda, né? Eu não acho que isso é o principal. Isso é característica desse governo. O governo vence a eleição, ele tem o poder, dado pelas eleições, pela urna, de ele montar o governo. A gente pode gostar ou não gostar, mas você não pode dizer que é ilegítimo, que está errado, né? Você tem uma visão diferente da deles. Então, daqui 4 anos, vamos ver se a gente tira esses caras de novo do poder, põe alguém aí que tem uma visão mais para frente, mais moderna sobre o Brasil, que não mexe tanto com o dinheiro dos outros, etc., tudo bem. Mas é uma questão de gestão. Então, eu por exemplo, eu não gosto, o pessoal está brigando aí onde deveria ficar a Conab. Eu acho que isso não é um problema de liderança rural, sabe? Isso é um problema dos políticos no Congresso. Nós não devemos estar perdendo muito tempo com isso. Nosso negócio é saber, tem que respeitar o produtor rural, independente de ideologia, de tamanho, né? Não pode tratar o produtor rural de forma diferente. Você é da minha turma, eu te dou aqui uma benesse. Você não é da minha turma, eu vou te dar uma porrada. Isso é que está errado. Falando em respeitar o produtor rural, MST, esse é um tema que tem trazido muita polêmica, né? Sim, polêmica, e agora está ficando mais dramático, né? Meu último artigo no Poder 360, de onde eu sou articulista semanal, eu escrevi sobre isso, né? Periga virar uma guerra no campo. Se começarmos a ver uma escalada de invasões de terra, né, o pessoal vai meter bala. Porque hoje tem mais gente... Você acha que pode mesmo chegar a esse nível? Porque estão querendo, inclusive, desarmar produtores rurais. Não, ninguém está querendo desarmar o produtor rural. Isso é um pouco de conversa fiada de rede. Ninguém está querendo desarmar nada, eu nunca vi. Estão querendo limitar aquela... Porque ficou um pouco abusivo, né? Todo mundo... fomos levados a crer, ou parecia que a solução para o Brasil era todo mundo comprar um revólver. Isso aí está errado também. Eu nunca gostei disso, não, e nunca precisei disso daí. Mas lá na fazenda, o caseiro tem uma arma.
Então, isso era um direito legítimo de defesa, porque lá não tem polícia militar, passa lá cada 3 dias, etc. Então, havia uma especificidade. O Bolsonaro atendeu isso, resolveu, botou no limite da propriedade. Na época, eu lembro do Sérgio Moro, ministro da Justiça, ele justificou isso, deu toda a razão e aconteceu. Então, eu até estou achando que o pessoal da esquerda, o MST, que é a extrema esquerda, nem sei o que quer dizer extrema esquerda, deve ser extremo atraso, deve ser isso. Eu até estou achando que eles podem querer provocar para tomar tiro mesmo, porque esse pessoal, às vezes, faz isso, né? Provoca para ter a reação e depois sair lá no Jornal Nacional que o cara tomou um tiro e aí, então, dá razão para eles fazerem mais. Então, até porque quem provoca não toma tiro, né? Quem toma tiro é aquele carinha que está lá, que é a bucha de canhão, né? O cara que está na liderança então, não vai para frente da guerra. Eu estou um pouco preocupado, sim, com isso, que pode estar sendo uma cilada e a gente cair nessa cilada, mas, por outro lado, se você deixar isso acontecer, quer dizer, se o governo não tomar providências, e se os governadores, porque quem bota, então, você tem uma terra invadida, você entra na justiça, o juiz te dá a reintegração da posse. Quem cumpre a reintegração de posse é a Polícia Militar do Estado, não é o governo federal, não tem nada a ver com isso. Então, e quem manda na Polícia Militar, obviamente, é o governador. Então, eu acho que esse jogo vai depender muito dos governadores. Assim que sair uma liminar de reintegração de posse, cumprir essa liminar. Então, eu estou realmente um pouco preocupado com esse cenário todo. Eu acho que precisa esperar mais algum tempo para ver se isso vamos dizer, coisa que estava represada, e tudo bem, então a esquerda vai fazer umas estripulias, aí vamos ver o que vai acontecer, ou se isso é um movimento organizado para provocar os agricultores, os produtores rurais, para levar uma reação, e a partir dessa reação se fingir de santo, de coitado, e aí sim a coisa vai piorar. O Lula vai ser responsável por isso. Eu acho que isso dá até impeachment de um presidente da República, se ele compactuar com a barbárie no campo. Chico, nosso tempo está acabando, mas eu não poderia deixar de falar sobre o desastre ambiental que aconteceu ali no litoral norte de São Paulo. Você acha que aquilo lá era previsível, poderia ter sido evitado? Sim, com certeza absoluta. O que você não poderia evitar e nem era previsível era o volume de chuva. Nunca ninguém imaginou que ia chover 600 milímetros em 10 horas ou em 8 horas. O que é mais uma amostra de que mudanças climáticas existem mesmo. Quem é da agricultura está vendo isso. A coisa não é mais como era antes. Acontece chuvas, a frequência desses eventos extremos é cada vez maior. Então, houve uma chuva totalmente inesperada, anormal, nunca prevista nos últimos 100 anos, nem para os próximos 100 anos, mas aconteceu. Só que houve desbarrancamento, deslizamento, etc., né? Agora, aquelas 64 pessoas que morreram aonde? Morreram em um local onde haviam moradias em situação de risco, conhecidas, anotadas e discriminadas há mais de 10 anos. Ou seja, se sabia que lá havia uma vila, né? Dentro daquela vila, dezenas lá de moradias que não poderiam estar lá, o poder público não poderia ter deixado elas ficarem lá. E aí, então, deu essa chuva, desbarrancou, matou um monte de gente. Então, isso poderia ter sido evitado, com certeza. Meu amigo, eu gostaria que você deixasse aí suas considerações finais. Já de antemão te agradecer por esse bate-papo. Eu gosto muito dessa sua franqueza, desse jeito de colocar os pontos. Você não mede as palavras. Coisa rara hoje em dia, viu, Chico? Obrigado por isso. Eu que te agradeço para mostrar essa franqueza para mais gente, né? Eu ando pelo país todo há muito tempo, dando aula, fazendo palestra, fazendo meus trabalhos, né? E às vezes as pessoas se assustam um pouco com isso, mas é assim que nós devemos ser. Eu sou filho e neto de calabrês, né? Calabrês é uma raça... na Itália fala que calabrês é raça ruim, né? Mas tem uma virtude que é uma virtude da franqueza, entendeu? As coisas têm que ser ditas como são. Tem muita gente ensaboando, é muita ensaboação, entendeu?
Então, eu tenho o meu jeito, nunca abri mão dele. Isso me dá alguns problemas, quando eu perco umas simpatias, mas, por outro lado, eu consigo dizer as coisas como elas são, e eu te agradeço muito por isso, Divino. Eu espero que seja só a nossa primeira prosa, viu? Muito obrigado, abraço para você. Valeu, abraço. Hoje eu conversei com Chico Graziano, engenheiro agrônomo, acima de tudo, engenheiro agrônomo, respeitadíssimo, doutor em administração, foi deputado federal, integrou o governo de São Paulo, é professor. Eu acho que essa é uma profissão que a gente tem que exaltar muito no Brasil, né? Que precisa de ser exaltada, a profissão de professor. Ele é professor de MBA da FGV. Nós falamos sobre agricultura, fatos e mitos. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.